Ainda estava no Kickstarter e viu Worker Displacement Back. Olá pessoal, bem-vindos ao Bora Jogar. Eu sou o Carlos. Eu sou a Inês. E eu sou o Daniel. E hoje vamos falar, em honra ao nosso tema da revista deste mês ser o pós-apocalipse, de um jogo com um sistema pós-apocalíptico chamado Outlive. Este jogo foi desenhado por Grégory Olivet, com arte de Miguel Coimbra e foi publicado pela La Boîte de Jeux em 2017. Um publisher que é pouco conhecido. O primeiro jogo deles é de 2014 e nenhum dos jogos são assim nomes que sejam conhecidos. Acho que este é capaz de ser o jogo mais high rank deles. Tem 7.6 no Board Game Geek. Este jogo veio até nós através do Kickstarter. Acho que na verdade eu até falei sobre ele numa das nossas um artigo cenas de revista para ele, não foi? Sim, porque eu quando faço, eu normalmente faço os Kickstarters. Sim. E houve uma altura em que eu fazia o Kickstarter do mês e fazia Pledge. Auto-pledge. Por isso é que a Inês deixou de fazer o Kickstarter do mês. Continuo na mesma a fazer, só que agora faço menos pledge. Mas este É jogo... uma razão também pela qual passámos a revista para Trimestral. para gastar menos dinheiro em Kickstarter. A razão pela qual este jogo foi apanhado no Kickstarter foi porque eles apresentavam-no como Character Displacement. Worker Displacement. Que pronto, o meu tipo preferido de jogos são Worker Placement. Portanto eu pensei, olha, isto é capaz de ser muito giro, pledge. E depois nem sequer mais nada naquela altura. Depois é claro que eventualmente vi, mas entretanto foi assim que ele veio parar até às nossas garras. Sim. E já agora é interessante verem como nós passamos de uma sugestão para vocês para um conjunto de clientes satisfeitos e, portanto, as nossas recomendações não são assim treta. Enfim, o jogo é um jogo que se passa num ambiente claramente pós-apocalíptico em que o apocalipse foi causado por radioatividade. Sim. E em que vocês controlam um conjunto de sobreviventes e o vosso objetivo é transformar o vosso bunker ou o vosso esconderijo o mais habitável e o mais conducente à sobrevivência possível. Isto pode ser feito através de... isto implica várias fases. Uma fase em que vocês vão para o mundo exterior recolher recursos e uma segunda fase em que vocês vão de volta para o vosso bunker. Chamemos um bunker. Um abrigo. Abrigo é uma boa palavra. Vocês regressam para o vosso abrigo e depois vão pegar nos recursos e melhorar as condições lá de forma a tornar o vosso abrigo o mais interessante possível. O jogo tem também algumas coisas, para além de vocês terem que lidar com o mundo lá de fora, não é? Com o facto de haver outros grupos a tentar fazer a mesma coisa que vocês, tem também todos os turnos eventos que afetam globalmente toda a gente e que podem, e que normalmente tornam a vossa vida mais difícil, porque senão qual era a piada, não é? Claro. Sim. E depois cada pessoa poderá tentar resolver esse tipo de eventos, a ver se consegue não levarmos mais porrada daquela que já levamos normalmente. Pode parecer que o facto de haver eventos que afetam toda a gente tem que ser resolvidos. Pode parecer um jogo semi-cooperativo, mas não é. Se quiserem resolver um evento, vocês fazem sozinho. Não podem fazer pool de recursos para resolver um evento. Ou seja, vocês resolvem o evento, safam toda a gente, mas vocês é que ganham pontos com isso. Sim, o jogo é completamente competitivo, tanto 100%. que uma das possibilidades é exatamente vocês interagirem executando pressão sobre os vossos adversários, por forma a extrair recursos deles, e podem até tentar jogar com essa possibilidade. Mas o jogo, maioritariamente na fase de obter recursos, envolve... tem certo tema de exploração, porque vocês estão constantemente a mexer os vossos bandos de
de sobreviventes quando estão a tentar fazer recursos, e tem muito um aspecto interessante que é como vocês não podem colocar um conjunto de sobreviventes nem onde ele já estava, nem onde estão atualmente os vossos outros sobreviventes. Há aqui uma mecânica de gestão de recursos e de como vão obter em cada altura aquilo que é necessário, que é interessante. Que é o worker displacement, tipo, no fundo. Vocês mexem os vossos workers de um sítio para o outro, e obviamente se o sítio estiver ocupado não podem ir para lá, têm que controlar, têm que jogar de maneira a que os vossos workers não fiquem presos, ou seja, ou vão para sítios que são inúteis, que não vão lá fazer nada. Como eu estava a falar ontem, no fundo, vocês quando fazem a vossa estratégia têm não só que fazer a estratégia deste turno de jogo, mas colocar os vossos workers de modo a que no próximo turno eles também consigam fazer as coisas que vocês precisam que eles façam, tendo em conta que existem os problemas de eles não poderem estar ao mesmo tempo da mesma cor no mesmo sítio. Portanto, tipo, é um jogo que em termos de estratégia normalmente já em estratégia já tens que pensar à frente, mas aqui eu acho que tens que pensar muito especificamente no tipo da frente que queres, porque é tal coisa tipo, tu pensas normalmente, eu quero chegar a este objetivo, quero chegar àquele, mas aquele ali é tipo do género, eu tenho que fazer as contas para aquele worker ficar exatamente naquela posição para no próximo turno ele conseguir chegar àquela parte, porque o outro vai sair de lá, e então é um jogo que também não é conducente a nós sairmos e entrarmos muitas vezes. Foi o que me aconteceu ontem e estava sempre metade do tempo a pensar, espera, eu tinha um plano aqui, eu já não lembrei qual era. Sim, a sensação de eu tinha um plano, espera lá qual é que era o plano. Exatamente. Sim. Embora tenha a vantagem que não é tão fácil, embora seja possível estragares os planos aos adversários. Estar a gozar comigo. O Bino ontem passou-me. O Daniel ontem passou-me o tempo todo a cortar umas vasas no jogo. Não foi propositado. Não, de facto não foi, mas assim, não é fácil, é possível, não estou a dizer, e mas não é tão fácil por uma razão muito simples, porque o maior limitante é de facto onde tu tens os teus trabalhadores, não é os trabalhadores dos outros. Exatamente. Há só um sítio que eu me lembro em que vocês ficam de facto bloqueados de lá pôr o vosso trabalhador. Sim, mas a mecanismo da pressão, se tu não só assim para explicar brevemente, a pressão basicamente executa-se, cada um dos grupos dos vossos mercenários tem um número associado, que é tipo a força deles, 3, 4 e 5. Vocês têm 2 de 3, 1 de 4 e 1 de 5. E quando vocês mexem para uma casa onde os dos outros jogadores que estão ativos já têm menor número que o vosso, têm menor força, vocês executam pressão sobre esses jogadores. E basicamente a maneira que eles têm de lidar com a pressão é ou vos dão, tipo, ou lutam com vocês, dando tiros ou gastando munições, ou então dão os recursos. E portanto, se por acaso acontece muitas vezes vocês se calharem em sítios que faz pressão, então aí tipo... Sim. Ou se vocês estão à conta com os recursos, que era aquilo que me acontecia ontem maioritariamente. Sim, estavas sempre muito à conta e então, depois a pressão acontecia. A pressão aconteceu uma ou duas vezes, não propositadamente, mas não facilitou a vida. Sim, houve uma altura que eu vi, então mas espera aí, a gente não tem estado a fazer grande pressão aos outros, depois olhei para o mapa, espera, o Daniel acabou de se mexer ali para cima da Inês com o 5 dele, onde está o 3 dela. E dois recursos fazem muita diferença, sobretudo nestes jogos em que os recursos são mesmo à conta e faz... É tal coisa, este jogo, eu acho que o jogo é bastante interessante também por causa disto, porque tu tens que fazer uma gestão muito boa entre o que é que tu estás a fazer em termos de... Porque vocês, para além de terem os recursos, têm também o que chamam os survivors, que são, no fundo, bonecos ou sobreviventes com que vocês podem popular o vosso abrigo. Povoar, obrigado. Que são que são, no fundo, os que ativam os vossos que chamam os rooms que estão disponíveis no vosso abrigo para terem bónus. Fazem coisas. Por exemplo, fazem coisas mais baratas, dão-vos mais comida quando caçam, coisas deste género. E vocês precisam desses sobreviventes, mas também precisam de pagar
a comida deles, não é? Portanto, porque estamos num cenário pós-apocalíptico, portanto, e tem que ser gasta comida para as pessoas sobreviverem. Quanto mais Ou sobreviventes, Ou água, sim. Quanto mais sobreviventes, mais coisas fixes podem fazer, mas também mais têm que pagar por eles. Pronto. Exatamente. E, portanto, a gestão de recursos aí torna-se um pouco pouco mais... obviamente, se não conseguirem pagar a comida dos vossos sobreviventes, eles morrem. Pronto. E têm que sair do banco. Pronto. Uma coisa que eu achei interessante também sobre a dinâmica do jogo é que, a princípio, é mais importante vocês obterem materiais de construção, metal, madeira e microchips. Eu acho que é mais, eles chamam-lhe microchips, eu acho que é aquilo que representa eletrónica, em geral. Sim, é eletrónica em geral. Mas eu acho interessante que, à medida que o jogo vai avançando, a construção vai se tornando menos importante, porque a certa altura vocês enchem os espaços disponíveis no vosso abrigo, e aquilo que se torna mais importante é começar a pensar em arranjar comida, porque à medida que vocês vão arranjando mais sobreviventes, e vocês normalmente querem ter sobreviventes, até porque é uma das formas de vocês pontuarem com os sobreviventes, a comida, a caça, tornam-se preocupações cada vez mais prementes. Eu dei por mim, a princípio, muito tranquilo em termos de comida, até porque eu consegui rapidamente uma sala que me fornecia água, e aqui as pessoas podem, de facto, sobreviver apenas com água, pelo menos durante uns dias, mas à medida que fui começando a encher cada vez mais o meu abrigo, foi se tornando cada vez mais uma preocupação. Para lá, eu agora não tenho formas de arranjar comida, não tenho muitas formas de arranjar comida, e como é que eu vou alimentar esta malta toda? E acho que essa dinâmica de umas coisas são mais necessárias numa fase, outras são mais necessárias noutra, torna o jogo mais interessante, porque vai fazendo com que tu tens sempre de estar a adaptar a tua estratégia àquilo que o jogo vai exigindo. E acho que a tua estratégia também depende muito do draft inicial de rooms que tens disponível, não é? Porque é tal coisa, dependendo que se tens mais de uma coisa ou mais de outra, tu podes mudar aquilo que tu queres. Sim, a tua maneira de jogar. Sim, de acordo andas à procura de diferentes tipos de coisas no início, mesmo no início e no fim, porque é tal coisa, por exemplo, tu tinhas essa cena da água, eu por exemplo, escolhi fazer a parte da construção mais cedo em vez da cena da água. E tipo, foram duas estratégias diferentes que depois no final convergeram na mesma com todos nós precisamos de comida. Sim. Mas o tipo de estratégia, portanto, isto é para dizer o quê? Que não é daqueles jogos em que toda a gente utiliza exatamente a mesma estratégia e portanto é aborrecido. Não, tipo, o tipo de estratégia que tu usas também pode variar um bocado consoante o tipo de disponibilidade dos Tu podes ter rooms. em dois jogos diferentes, por exemplo, exatamente os mesmos buildings, ou seja, tens exatamente uma tendência de jogo igual, mas tens que jogar de maneira diferente, porque as outras pessoas vão estar a jogar de maneira diferente. Sim, isso também. E claro, tu vais ter que te adaptar, ou seja, não há uma estratégia vencedora com um conjunto de coisas. Tens que sempre que te adaptar, nunca sabes o que é que vai sair. E os eventos também mexem um bocadinho. Os eventos também chateiam um bocado a cena. Sim, no final o Bruno estava construir este building que me dá imunidade a eventos, exceto aquele evento em específico, ou outra coisa. Vou fazer outra coisa. Qual foi o evento que virou? Aquele que ele não teria imunidade. Ainda bem que ele não o fez. calhou bem. Não, mas eu acho sobretudo interessante esta questão, que é muitos dos jogos baseiam-se apenas no facto de teres outros jogadores como sendo o que faz com que a tua estratégia seja forçada a variar. Este não. Este tem uma tendência natural para tu valorizares mais coisas numa fase e outras coisas noutra fase. E isso eu acho que é interessante porque, sobretudo, faz com que nunca haja zonas mortas. Nunca há aquele recurso que tipo, ninguém quer e estão todos à caça do outro, a ir buscar o outro recurso assim assado. Sim. E tu, a certa altura, valorizas muito, por exemplo, os equipamentos. Eu quero obrigatoriamente ir buscar aquele equipamento que me dá aquele recurso em particular, que me dá bónus quando eu vou buscar aquele recurso em particular. Repara, se toda a gente quiser sempre aquele recurso, quem conseguiu aquela coisa que é mais eficiente tem sempre uma vantagem. Claro. E então, em vez de ser toda a gente sempre a lutar pelas mesmas coisas, uma coisa pode dar-te um bónus numa altura, mas não vai ser tão boa necessariamente na outra, porque nessa altura se calhar já não queres tanto aquilo. Por isso é que eu acho que é a parte interessante. O facto de tu poderes pagar, por exemplo, a comida das pessoas com água, carne ou canned food, e poderes pagar a construção com madeira, metal ou microchips, às vezes podem fazer um quarto inteiro feito de microchips. É um quarto super eletrónico.
Faz com que, bolas, eu não consegui buscar metal, quer dizer que eu agora estou locked out do jogo. Não há metal lá, com a madeira, há microchips, tens soluções. Sim. Não há coisa, aquele recurso nunca lá consigo ir, por isso eu nunca vou conseguir avançar. Não é verdade? E é giro que mais os equipamentos dos eventos é que precisam efetivamente de coisas mais específicas. É que tens o Airlock precisa de máximo 2 de água por turno. Sim. Lida-se. Consegues dar a volta. Sim. De resto, eu, no entanto, acho que o jogo tem um ponto fraco. Não é fraco, mas não é uma coisa que eu fiquei um bocadinho triste. Foi que eu achei que, embora as vossas fações tenham líderes, os líderes têm um peso muito pequeno naquilo que vai ser a vossa estratégia. Ou naquilo que vocês fazem. Definem onde é que os vossos bonecos começam, ou seja, em que casas é que eles começam inicialmente, e definem com que recursos é que vocês começam. Mas eles também, alguns também dão cenas especiais, têm algumas habilidades, mas também não são assim nada. Mas são pouco. Também nos pode ter saído alguns que não eram particularmente blasé. Quer dizer, o que o Daniel tinha era fixe, que permitiu usar um recurso diferente para fazer fixa equipamentos e resolver eventos. Isso é fixe. Sim, é útil. Mas ou seja, não é eu não estou a dizer que é game defining. Sim, não é. Não são game defining. Pois, lá está. O que também é bom, que não é tipo, se eu me líder. Mas tu tens sempre desta maneira. Não, mas tu tens sempre 2 líderes, portanto tu podes sempre escolher. Percebes? Mas eu acho que podia ser mais uma fonte de variabilidade que acaba por se perder um bocadinho. Acho que podia ser um bocadinho mais explorado, embora eu também compreendo que é assim, este publisher, como a Inês disse, parece que tem poucos jogos. Eu não sei o game designer em si se tem muitos ou poucos jogos já desenhados. Mas se calhar ele concentrou-se maioritariamente em o resto da experiência estar bem desenhada e bem sólida, e está, de verdade seja dita. E se calhar achou que os líderes, se calhar não quis arriscar muito em os líderes alterarem demasiado as regras fundamentais do jogo, porque acaba sempre por ser mais arriscado fazer isso. Sim, vê-se às vezes novos game designers que tentam pôr 30 mil coisas nos jogos e fazer 30 mil variabilidades, e em vez de se concentrarem primeiro, eu sou um novo game designer, vou fazer um jogo coeso, que funciona bem, que não tem todas as partes super exploradas e super estratégicas, mas há um elemento-chave, funciona muito bem e o resto à volta complementa. Isso é o que um novo game designer deve fazer, e não tentar logo fazer, por exemplo, um Gloomhaven, logo assim, tipo, com tudo, e 4 horas de jogo, e vamos fazer uma experiência porreira, concentrada. Se os próprios game designers com muita experiência estão a fazer isso, como por exemplo o pessoal dos Titans, que nós fartamos de falar neste podcast dos Titans, que é verdade, são pessoas com anos e anos e anos disto e fazem jogos com 3 ou 4 mecânicas muito, muito concentradinhas, e os jogos funcionam e são um espetáculo. E às vezes o que o Gregory fez para o Outlive foi um bocado isso. Eu tenho esta mecânica central do displacement, vou ter a cena pós-apocalíptica survival à volta e pronto. Não vou pôr muito peso no resto, é só suporte à cena central. Porque podia ter corrido muito bem, e se calhar este jogo estava muito mais acima no ranking, em vez de estar em 642, cá estava pelo menos tipo top 100, mas podia ter corrido muito mal, ele podia estar tipo 3.000 ou 4.000. Sim, e vamos lá ver uma coisa. Hoje em dia, com a quantidade de jogos de tabuleiro que existem, está num top 700. Não, é muito bom. Isto é o overall, porque em termos de estratégia específica está tipo no top 400. Portanto, sim, é bastante bom. Que é muito... se algum dia desenhasse um jogo de tabuleiro, não me importava nada como o primeiro jogo fosse parar assim neste tipo de ranking. Top 1000 já é uma vitória do caraças. Sim. Top 1000 é uma grande vitória. Quando jogos como o Gloomhaven estão em primeiro lugar e Pandemic Legacy, não sei o quê. Sim. E não saem lá. Não vais por aí. Olha, que durante muito tempo teve o Twilight Crisis. Sim. E esse é que teve muito tempo.
E depois veio o Pandemic Legacy e tirou-o de lá. Pois não, o Pandemic Legacy quando chegou destronou e agora saiu o Gloomhaven. Mas comparado ao tempo que o Legacy e o Gloomhaven estiveram ou estão no topo, comparado com o tempo que o Twilight, quer dizer... Foi desde sempre. Quase. Mas voltando agora ao Hotleaf. Pronto. Porquê? Não, porque temos de ter pano para mangas para os outros. É verdade. Sim. Eu acho que em geral o jogo... Pronto, eu gostei muito do jogo. Também, confesso que não joguei muitas vezes. A primeira vez estava a dormir, basicamente. Mas agora desta vez estava mais acordada. E acho que o jogo é muito giro e para mim, o ponto mais fraco que eu vejo é efetivamente, portanto, concordo claramente com o Daniel. Os líderes, fiquei um bocado tipo do género. Eu estive a ler muito tempo o meu líder, a ver, será que isto faz coisa? E depois pensei, não, isto na verdade não vai dar assim nada especial. Não estou a ver qual é a coisa. Vou escolher a geek só porque eu sou geek e pronto, já dá. Mais ou menos isso. Se eu escolhi um gajo que trazia um machado para conseguir buscar mais madeira, não sei o quê, e acabei por ir tipo 2 vezes à floresta e buscar madeira. O Daniel é que escolheu, acho que foi a velhota de 100 não, anos. Eu tinha a possibilidade de ter eu tinha a velhota que podia ver os eventos, mas eu preferi o Bob Craft, que é um jovem pêndulo na venda de 70 anos. Comparado com a outra, cujo que tinha, lá está, como o Carlos tinha mencionado, a capacidade de, para resolver, ao contrário dos edifícios, ou dos quartos que tu constróis no teu abrigo, que os materiais serem intertrocáveis, para reparar equipamento ou para resolver eventos, os recursos que tens de pôr são específicos. E ele é o único que permite trocar um, e apenas um, para outro material diferente. Sim. E uma coisa interessante, que eu acho que nós os três não explorámos, nenhum de nós explorou muita coisa. Esse tipo de coisas, que foi. Mas acho que também é derivado dos eventos que nos saíram, porque os eventos que nos saíram, tirando para aí 2, foram todos relativamente fáceis de conseguir chegar aos valores de materiais. Mas nós temos os basic rooms, ou os que são comuns a toda a gente, em que permitem-nos dar menos construção de material. Nós precisamos de menos material para fazer fixe de equipamento. Correto. Ou precisamos de menos coisas para lidar com eventos. Sim. Que se tivéssemos eventos muito complicados, todos nós teríamos ter ido, tipo, provavelmente fazer aquela, ou poderia ser uma estratégia para um de nós, efetivamente preencher aquele quarto para poder começar a resolver eventos. Os eventos dão 4 pontos, acho que em geral 4 pontos. Eu não vi nenhuma variação. Em média devem ser 4 pontos. Eu tive um de 3 e um de 5, tu tinhas um de 4, ele tinha um de 4. Sim, e portanto, os outros dois dá-me ideia que era à volta disso também. Sim, portanto, quer dizer, 4 pontos já é assim uma cena fixe, tendo em conta que, por exemplo, então são 6 rondas. Se tu resolves todos os eventos, eles forem em média 4 pontos, são 24 pontos. Sim, tendo em conta que eu ontem ganhei, eu ganhei ontem o jogo com 70 pontos, à volta de 71 ou 72, à volta disso. Portanto... E é assim, é um daqueles jogos em que assim, há 2 coisas que vão claramente ser o bulk, o grosso da vossa pontuação, que vão ser quantos quartos vocês conseguem preencher com sobreviventes e quantos sobreviventes é que vocês conseguiram arranjar. Mas a ideia é, em caso de jogo igual, e foi aí que eu fugi com o jogo, claramente, foi porque eu consegui arranjar muitos sobreviventes. Mas caso toda a gente tenha noção de que isso é o que dá a maior pontuação, e caso consigam fazer mais ou menos jogo igual uns com os outros, quaisquer 3, 4 pontos fazem diferença. Sim, claro. E aí começa a entrar um bocado o que estavas a dizer, de os eventos, se calhar ir resolvê-los pode fazer mais eventos, uns que vão mais para os equipamentos. Olha que eu não sei se tu não conseguirias fazer fazer os quartos e os... portanto, o número de sobreviventes, o máximo tu tinhas lá quantos quartos? Tu tens 7 quartos. 7 quartos são 21 pontos. A maior parte deles é de 3. Há um deles que tem 4. Há um de 4. Portanto, tens no máximo 22 pontos por causa dos sobreviventes. Estamos a falar de sobreviventes, ponto. Não, ainda não te esqueças depois de usar os da Airlock. Os que tens na Airlock, que ainda te conta. São mais 7. Sim. Portanto, 30 pontos em sobreviventes. Depois os quartos, eu não me lembro. O máximo é 17. É 17 pontos. Se encheres os 7 quartos. Porque é assimétrico. Por exemplo, vocês com 5 quartos, que foi os que eu consegui, fiz 7 pontos.
o Daniel com mais 2 quartos fez 17. Sim, mas arranjar esses 6 sobreviventes extra é um esforço. Sim, porque não é só construir, tem que construir e encher com sobreviventes. Com o quarto, exatamente. Portanto, em termos de... Portanto, potencialmente eles estão mais ou menos... O meu ponto é simplesmente... Estas 3 mecânicas em geral estão equilibradas de modo a que se tu quiseres fazer só, por exemplo, no fundo, se tu quiseres tentar maximizar o número de sobreviventes, mas por exemplo não conseguires encher os quartos todos, os eventos podem-te colmatar essa falha. Sim, é uma possibilidade. Em geral, eu gosto bem do jogo, acho que é um jogo fixe, quero voltar a jogar outra vez. Recomendas vivamente a quem quiser comprar um jogo com este tema? Sim, claramente. E eu achei mesmo, acho que a mecânica está muito gira e realmente faz com que a estratégia seja diferente daquilo que normalmente fazem o worker placement. Sim. Eu gostei imenso, até porque basicamente sempre que vamos para algum lado e levamos jogos, levamos o Hot Live para ver se alguém joga, porque eu quero ver se jogo isto sem ter pessoas a dormir. Com toda a gente acordada. Vocês não estão a ver agora, mas eu estou efetivamente a fazer uma cara envergonhada. Pronto. É assim, eu então para alegações finais, gostei bastante do jogo. Foi a primeira vez que eu joguei. Acho que dos 3 era a única pessoa que estava a jogar pela primeira vez. Mas eu sou suspeito, porque lá está, eu sou um grande fã de jogos de estratégia. Acho que é um jogo que é um jogo intermédio em termos de grau de complexidade e dificuldade. Sim, é verdade. Sim. O que é bom para se vocês são aquelas pessoas que querem convencer os vossos amigos a experimentar um jogo um bocadinho mais complexo. Este não é daqueles jogos terrivelmente difíceis. Sim. Ou seja, não digo que seja para principiantes imediatamente. Mas também não é propriamente um Lisboa. No Lisboa, eu acho que a gente tem de rever isso, mas eu acho que no Lisboa não é necessariamente tão mais... Enfim, não interessa. Mas sim, acho que este é um jogo em que, para quem quer dar o salto para o grau de complexidade seguinte, é um bom jogo. O que é... Não será o... Lá está, é o que eu digo. Não é um jogo para trazer os vossos amigos para o hobby dos board games. Não acho que seja. Não é gateway, não. Mas é um jogo para... Ok, agora que vocês já conhecem, há aqui estes jogos um bocadinho mais... Para, se vocês quiserem arriscar, eu acho que o Outlive não é demasiado complexo para quem quiser trazer pessoas para o género dos jogos de estratégia. Eu estava a pensar, acho que não há nenhum worker placement que seja um gateway. Eu pelo menos não estou assim a ver assim tipo... Catan tecnicamente é considerado um worker placement. Porquê? Tipo, quer dizer, tu não tens... eu não vejo como um worker placement porque tu efetivamente... Tu podes pôr as tuas casinhas lá, mas tu não tens propriamente... Tu não podes escolher que ações é que vais fazer ou o tipo de... Os teus recursos que tu vais ter é literalmente... Não é um agrícola, não é... Sim, mas o agrícola eu não acho que seja um... Não é? Não é um gateway, é um worker placement, sim. É assim, gateway tens o Carcassonne. Tens o Carcassonne. O Carcassonne é worker placement, desculpa. Não é um worker placement no sentido em que tu estás habituado, em que tens casinhas para meter os teus trabalhadores, mas é um worker placement. Tu estás a colocar os teus trabalhadores... à procura no Board Game Geek. Será que... As suas mecânicas do Carcassonne? Só para... Sim. Eu não sabes escrever Carcassonne? Pronto, e eu argumentaria que o Stone Age... Sim. Pronto. Mas eu argumentaria que o Stone Age pode funcionar com o Stone Age claramente é gateway. Mas eu não sei se é gateway. É worker placement. Eu acho que poderia... Atenção que eu gosto muito do Stone Age. Gosto muito. Mas não sei se lhe diria que ele é um worker que é um gateway. Eu acho que está no limite superior da complexidade para um gateway. Area control, area influence e tile placement. Eu acho que vou mais para a tua... Worker placement é mesmo a cena de assignares qualquer coisa a uma ação específica. Até, por exemplo, o Ragami até eu acho mais worker placement do que o Carcassonne. Porque tens ações específicas, tens que asignar esforço àquela ação. Eu acho que é a cena do worker placement. Hás de experimentar o Mutant... Ou vocês, não sei se tu experimentaste o Mutant Crops. Não. Esse é um worker placement que é pequenino. É pequenino e é simplesito. Eu não acho que seja fraquinho. Eu acho que é um jogo... portanto, o objetivo dele foi construir um worker placement que fosse rápido. Sim.
que é tipo... Rápido, sim. Rápido e simples não é necessariamente a mesma coisa. Não, mas é rápido porque tu tens literalmente um timer, aquilo, não é um timer em termos de tempo, mas tens um número de rondas específico. Sim. E tu não tens muita coisa para fazer porque tu tens uma gestão muito mais apertada de recursos e fazes tipo... as ações que tens disponíveis, à lá agrícola um bocado, vão aumentando à medida que vais fazendo o jogo. Sim. Inicialmente. Portanto, o que acontece é que tu tens sempre dois ou três que podes utilizar para fazer cada ação, o que quer dizer que tu não podes fazer muitas ações, tens que planear muito bem o tipo de estratégia que queres utilizar, porque os teus workers no fundo são muito limitados. E portanto torna-se um jogo rápido porque tu não há muito que tu possas fazer. Mas isso aí eu não sei se é muito simples, porque quando tu tens a estratégia muito bem planeada, eu não acho que seja um bom gateway. Por isso é que eu gosto do Stone Age. O Stone Age é um jogo... Por isso é que eu acho que ele é um bom gateway. Já estamos a começar a desviar-nos do objetivo disto. Sim. Mas o Stone Age, como é um jogo em que tu podes investir de formas muito diferentes em várias coisas, não é um jogo que é difícil tu conseguires fazer aquilo que queres. Percebes? É por isso que eu acho que... E não é um jogo que seja extraordinariamente complexo em que tu tens de fazer isto, mas só podes fazer isto se puderes fazer aquilo e se puderes fazer o outro. Percebes? É um jogo que é muito grokkable, se quiseres. É um termo em que tu apanhas rapidamente o que é que tens de fazer. Eu acho que isso ajuda a descomplexificar o jogo. O Stone Age seria algo que punha por exemplo, entre um Ticket to Ride ou um Carcassonne, que são claramente gateway games, e os jogos como o Outlive. Era o passo que eu faria, ou seja, começava por esses que são aqueles clássicos gateway. Ticket to Ride, Carcassonne, Catan, punha esses. Depois, se calhar, um jogo como o Stone Age. E depois, se calhar, Agrícola, Outlive. Os worker placements um bocadinho mais avançados. E depois o Scythe. E depois, mas sim, o Scythe. Isso é outro nível. Ou Civilization. Esse ainda estou... worker placement. Ok. Não é... Quando eu puder jogar, eu depois logo converso com vocês. Anyway, ok. Vamos voltar outra vez à cena. Se calhar podemos no próximo podcast experimentar ou o Stone Age ou tentar encontrar novos gateway games de worker placement para o pessoal. Para ajudar o pessoal a conquistar amigos na parte dos jogos, mas se calhar agora vamos... Pronto, isto foi o Outlive. Bora jogar? Mataste tipo um urso e o urso tinha tipo umas latas lá dentro. Tinha comido latas. Isto é tão pós-apocalíptico que os ursos engolem latas inteiras de comida para ir digerindo as latas e a comida. Olha, nós ficamos a falar. Nunca tinhas pensado nisto desta forma.